Sucesso tem um significado diferente para cada um. Nem sempre é sinônimo de riqueza ou fama e pode estar em coisas bem mais simples. Sucesso é transformar sonho em realidade. E sonho, cada um tem o seu. E nada melhor do que poder contar com parceiros para escrever essas histórias. O Banco Master chega para ajudar você com soluções focadas no seu sucesso, independente do que seja sucesso para você. Banco Master, seu sucesso, nossa maior conquista. Um bom dia a todos. Hoje sem overbooking, mas a casa ainda está bastante cheia. Nosso propósito hoje é discutir um pouco o cenário brasileiro, porque, para variar, não é exatamente um panorama de fácil leitura, é um panorama desafiador também, mas dentro desse cenário de desafios, a gente sempre consegue encontrar oportunidades. É nesse cenário de desafios que nós encontramos a criatividade e nós fazemos com que essa criatividade se transforme em oportunidades. Dentro dos meus 30 anos de carreira, eu tenho convivido muito com empresários e pessoas que têm sucesso. E eu queria falar para vocês que nessa trajetória eu tenho percebido que todo mundo que consegue um lugar dentro do Olimpo empresarial tem 3 características básicas. Uma, evidentemente, é o talento. Sem o talento não se vai a nenhum lugar. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa talentosa, ela precisa ter disciplina. Sem a disciplina não se consegue nada também. Agora, por final, nós temos também a resiliência. Se a pessoa tem talento, disciplina e resiliência, dá para perceber que ela chega em algum momento no lugar mais alto do pódio. E nós temos aqui um exemplo muito legal, que é o Daniel e o Maurício, que eles têm essa pegada. O Banco Master, ele é um banco jovem, mas a gente já percebe que ele tem uma pegada totalmente diferente dos outros. E a gente vai explorar isso ao longo da nossa conversa aqui. A ideia é que a gente tenha, primeiro, uma explanação básica de cada um dos nossos palestrantes e depois a gente tem um debate, não tão acalorado, digamos assim, mas não é por isso que ele vai deixar de ser interessante. Então, primeiro cada um dos nossos palestrantes vai ter 15 minutos para falar, depois a gente vai fazer uma brincadeira aqui de pinga-fogo com a participação de vocês também. Bom, vamos começar. Eu acho que o ideal seria, o que você acha, Jorge, começar pelo professor Gustavo Loyola. O professor tem condições de nos dar uma visão um pouco mais abrangente, e depois a gente vai para o Paulo para complementar, e Jorge, Daniel, e a gente vai ter também a participação do Daniel Marcaro e do Maurício Quadrado. Começando então pelo Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central em 2 ocasiões, isso é muito raro, né? Geralmente você tem uma vez só, mas o professor Loyola conseguiu a proeza de nos brindar com seu talento 2 vezes. Vamos lá então, por favor, professor, você. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Agradeço ao Banco Master o convite, me honra. Realmente, como disse o Luiz, a gente sempre tem que louvar a capacidade de iniciativa no Brasil, né, que é um ambiente muitas vezes meio inóspito para iniciativas empresariais, mas ao mesmo tempo um ambiente também que oferece muitas oportunidades, né? E realmente as 3 qualidades que foram mencionadas pelo Aloysio são fundamentais. Eu, me apresentando rapidamente, minha atividade principal hoje é consultoria econômica. Eu sou presidente da Tendências Consultoria, fui fundador da empresa, sou um dos fundadores da empresa, que já completou 25 anos. Nós trabalhamos basicamente com consultoria macroeconômica, mas não apenas com consultoria macroeconômica. Nós trabalhamos com projetos, trabalhamos na área de opiniões econômicas, né, que
em casos de conflitos, arbitragens, enfim, discussões judiciais, enfim, sempre que você precisa de uma perícia macroeconômica, de uma opinião macroeconômica, econômica, né, porque não é macroeconômica, então é nesse mercado que nós estamos hoje. Bom, meu papel aqui basicamente é dar o pontapé inicial numa discussão sobre a economia brasileira, né, como que a gente está vendo essa conjuntura atual. Acho que antes de entrar especificamente no Brasil, nós temos que contextualizar a situação global hoje. O mundo pós-Covid viu aí o ressurgimento, vamos dizer assim, da inflação que estava desaparecida há muito tempo, né? E esse processo inflacionário, né, e a reação dos bancos centrais a eles causaram uma série de ondas de choque nas economias e nos mercados financeiros, né? E por quê? Porque há muito tempo não se via juros tão elevados no mundo como se vê hoje, né? E políticas monetárias mais restritivas, né? Pelo menos desde antes da crise de 2008, 2009. É por isso que a gente tem aí quebras de bancos aqui nos Estados Unidos, problema de bancos também na Europa, né? E uma série de outras consequências. Ao mesmo tempo, o cenário de pós-Covid trouxe choques de oferta, né? Problemas de disrupção de cadeias de logística, etc. Muitos desses problemas estão sendo já superados, mas causaram também foram um importante indutor desse processo inflacionário que tem também, obviamente, o seu lado da demanda, né? E sem contar o conflito russo-ucraniano, né, que também já cobrou lá seu preço na conjuntura global. O contexto que nós vemos hoje é de uma permanência de juros elevados nos Estados Unidos e na Europa, né? Os europeus estão um pouco atrasados em relação ao FED, mas pelo menos por enquanto nos parece que o ciclo de alta de juros chegou a um ponto máximo, porque o FED, acredito eu, tem certos receios em relação aos impactos desta alta de juros sobre a economia e sobre parte do sistema bancário americano, depois da quebra do Silicon Valley Bank e os problemas que surgiram, e vocês viram recentemente o resgate do Republic. Então, eu acredito que isso vai colocar uma certa pitada de cautela nos movimentos do FED. De todo modo, a economia americana vai apresentar um período de desaceleração, né, como resultado dessa política monetária mais apertada, e também nós vamos ver esse tipo de desaceleração na Europa e na América Latina. Felizmente, a China está no caminho inverso. A China, depois de superadas as restrições mais fortes relacionadas à Covid, tem uma perspectiva de aceleração do crescimento em 2023, 2024, embora sem ainda voltar aos patamares pré-Covid. Então, quando a gente soma todas essas tendências, a gente vê um PIB mundial crescendo ainda na ordem de 2,5% a 2,7%, 2,8% ao longo dos próximos meses, né, que não configura uma situação recessiva, né, mas uma situação de baixo crescimento e juros altos. Esse contexto é um contexto que apresenta desafios para o Brasil, mas não é um contexto de crise global. Não acho que seja uma situação que leve necessariamente a uma crise nos países
emergentes, e particularmente no Brasil, que tem uma posição muito sólida em termos de reservas internacionais, né, e uma dívida interna não dolarizada, uma dívida pública interna não dolarizada, um setor privado também relativamente pouco exposto aos riscos cambiais. Então, é um contexto que não é tão favorável, por exemplo, quanto foi 2003, né, quando nós tivemos o início do primeiro governo Lula, mas também não é uma situação de crise. Por outro lado, as questões globais atuais e as questões climáticas, elas oferecem oportunidades de investimento para o Brasil, né? O Brasil que pode se aproveitar do interesse global por soluções que combatam ou mitiguem, né, os riscos climáticos. E o Brasil está muito bem posicionado por causa dos nossos ativos ambientais, por causa da disponibilidade de energia de várias fontes não poluentes, etc. O Brasil está muito bem posicionado para ser um grande player nesse mercado. E também a crise, o aumento das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China podem oferecer oportunidades para o Brasil em termos de localização de indústrias e de atividades, desde que, obviamente, nós façamos o dever de casa na questão de redução dos custos internos de produção e os custos, enfim, principalmente relacionados a questões tributárias, questões regulatórias. Nesse contexto aí que nós vemos aí o início do governo Lula, do terceiro mandato do governo Lula. Infelizmente, nós temos uma questão macroeconômica séria, que é a dívida pública. O Brasil tem uma dívida pública muito elevada e vamos dizer assim, um desmonte da âncora fiscal que nós tínhamos, que era o teto de gastos, né? O governo, a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula foi no contexto de um relaxamento fiscal muito grande, né? Aquela emenda da transição, e evidentemente você começa hoje numa posição muito mais complicada para, vamos dizer assim, reverter uma trajetória de déficit público, né, que se apresenta à nossa frente. O chamado arcabouço fiscal, ele afastou os riscos de o que nós chamamos assim, eventos de cauda, né, de um desastre fiscal, se for cumprido, mas ele é absolutamente insatisfatório para reverter a trajetória de crescimento da dívida pública. Ademais, uma proposta que depende muito da receita, né? Então, num país que já tem uma carga tributária muito elevada como o Brasil e distorsiva, isso é um desafio muito grande, né? Como é que você vai assegurar um crescimento da receita? Por outro lado, o arcabouço fiscal, por mais frouxo que seja, ele choca com as atitudes no dia a dia do governo, né? Que é um governo que só pensa em gastar. Se a gente pensar bem, não vou entrar aqui no mérito necessariamente das políticas, né, e das ações do governo, mas a verdade é que todas elas têm um custo, né, que quando se soma, no fundo você não consegue fechar a conta, onde você vai financiar. Por outro lado, o governo se defronta com um Congresso que não comunga das mesmas posições do PT. É um Congresso mais de centro-direita, né? E enquanto que a bancada de esquerda é uma bancada relativamente reduzida. Então, a convivência entre o Executivo e o Legislativo é muito mais complexa. Isso tem um lado bom, obviamente, né? Porque isso
assegura uma certa continuidade de alguns avanços institucionais que nós obtivemos no passado, mas, por outro lado, sinaliza um ambiente mais tensionado e mais incerto na política, né? Infelizmente, assim, sem querer trazer aqui uma mensagem pessimista, infelizmente, alguns passos que o governo tem dado, algumas sinalizações são negativas em termos de, vamos dizer assim, de apontar para retrocessos em conquistas muito suadas que o Brasil teve nos últimos anos. Eu acredito que a maioria dessas sinalizações não se tornará concreta, não vai se concretizar, justamente por as questões políticas e pela própria oposição que algumas dessas medidas têm dentro do próprio governo, dos setores do próprio governo. Mas eu vejo com preocupação, por exemplo, os ataques ao Banco Central, né, a autonomia do Banco Central. Vejo com preocupação algumas mudanças que estão sendo cogitadas no BNDES. Vejo com preocupação a questão de reversão, tentativa de reversão na prática da privatização da Eletrobras, algumas ações algumas mudanças na Petrobras, de rumo, por exemplo, uma pretendida iniciativa de retomar o controle de algumas refinarias que foram vendidas, né? E sem contar outras questões aí que a gente poderia arrolar aqui. Então, é um ambiente, vamos dizer assim, que traz alguma insegurança, né? Mas também não é só o Poder Executivo que gera desconfiança, há muitas pautas no Poder Judiciário que ameaçam, vamos dizer assim, regras que estão sendo seguidas, né, pelo setor privado e, vamos dizer assim, é muito difícil você entrar num jogo em que a cada momento as regras são mudadas. Mas eu acho que o fracasso do governo na tentativa de revisão da lei de saneamento, acho que mostra que a gente tem condições de manter íntegros alguns avanços que a gente teve no passado. Portanto, é uma situação assim, ainda cheia de incertezas. Mas tem também, vamos dizer, algumas expectativas positivas em relação ao Brasil, como eu mencionei. Falando mais especificamente das projeções, a gente vê evidentemente, eu acho que o crescimento do Brasil esse ano será baixo, eu vejo um crescimento na ordem de 1%, com uma forte contribuição positiva do setor do agronegócio, mas com uma economia certamente bem desaquecida, não apenas pelas questões externas e incertezas, mas principalmente pela política monetária restritiva, né? A taxa de juros de 13,5% realmente é uma taxa de juros elevada e que acaba prejudicando a atividade econômica, prejudicando o crédito, etc. A notícia boa aqui no campo monetário é que essa taxa de juros de hoje, ela está no seu máximo e daqui para frente ela só tem a cair. A questão é qual a velocidade dessa queda e quando ela começa a ocorrer. Nós acreditamos que a partir do segundo semestre isso vai acontecer, né? Meados do segundo semestre, e é uma queda relativamente lenta, provavelmente a taxa de juros esse ano fechando em torno aí de 11,5% a 12% e continuando ao longo do ano que vem. A inflação tem dado sinais de arrefecimento, principalmente nos bens chamados tradables, né? Pela queda do preço de commodities externos, isso tem ajudado, e pela estabilidade da taxa de câmbio. Mas os serviços ainda continuam com uma inflação mais alta
e mais resiliente, né, o que faz com que o Banco Central seja mais cauteloso. Por outro lado, os ataques sucessivos do presidente da República ao Banco Central, a meu ver, reduzem o espaço de manobra do Banco Central, ao contrário de que o presidente e alguns dos seus auxiliares entendem, né? Acho que o Banco Central ele se sente muito mais compelido a mostrar a sua independência quando está sob pressão, do que numa situação em que essa independência não é questionada. Então, a gente vê um crescimento esse ano de 1%, o ano que vem uma aceleração do crescimento da economia brasileira, até pela queda dos juros, né? E a taxa de câmbio, nós vemos ela também mais ou menos estabilizada no seu patamar atual, muito por causa do diferencial de juros que nós temos hoje, entre os juros internos e os juros externos, mas também porque há uma tendência de enfraquecimento do dólar relativo, né, na medida em que há uma percepção de que a política monetária americana está num processo agora de pausa, né, vamos dizer assim, alta de juros aqui nos Estados Unidos. Desemprego deve continuar, a criação de empregos deve continuar ocorrendo, mas num ritmo muito menor e insuficiente para talvez absorver os novos entrantes no mercado de trabalho. Então a taxa de desemprego deve ficar mais ou menos onde está. A questão fiscal continua sendo o X da questão. Vamos ver como o Congresso lida com o problema, a questão do arcabouço fiscal. Há alguns deputados e senadores que querem, inclusive, endurecer um pouco as regras, mas existe a grande dúvida a respeito disso, né? Por fim, para encerrar, eu acho que existem algumas pautas que podem ser importantes para o futuro do Brasil, como a reforma tributária, mas a sua chance de concretização, a meu ver, essas chances não são tão grandes, principalmente não apenas pela complexidade dessa pauta, mas também pela desarticulação política demonstrada até aqui pelo governo, principalmente ao não reconhecer de que ele é minoria, ou seja, que vamos dizer, nós estamos diante de um Lula muito menos disposto a uma negociação, vamos dizer assim, mais principiológica, né, vamos dizer assim, com o centro, do que a gente teve em 2013. Então, isso realmente agrava a situação. Reconheço que o ministro Haddad tem feito o possível, né, para imprimir alguma racionalidade na política econômica, mas, evidentemente, há sempre o risco de ele ficar sendo uma voz isolada dentro do governo, e aí a situação de expectativas pode piorar muito. Bom, eu paro por aqui porque teria muita coisa para falar, mas não quero, obviamente, monopolizar aqui o debate. Muito obrigado. Tem dois pontos importantíssimos aí na fala do Gustavo Loyola aqui. Primeiro, a questão fiscal está no centro de tudo. Isso, de fato, é a tônica daqui para frente. E é a desconfiança em relação à postura do governo em relação à questão fiscal que faz encarecer também o custo de dinheiro ultimamente. Isso é um ponto importante. E o segundo é justamente essa ponderação sobre a reforma tributária, porque nós vimos recentemente que a atuação do governo em relação à PL das fake news e também no marco sanitário mostrou que o governo não tem exatamente um controle sobre o Congresso. Isso tudo pode ser problemático na hora de se aprovar a reforma tributária. Então precisamos aguardar ansiosamente as cenas dos próximos capítulos. Eu vou chamar o Daniel Porcaro para as considerações iniciais, para dar as boas-vindas para vocês.
Obrigado, professor. Primeiro, depois da fala aqui do nosso professor, quero, antes de mais nada, agradecer a presença de todos nessa manhã, nessa semana aqui. Ontem a gente teve uma noite um pouco mais calorosa, com jazz, e hoje a ideia é a gente discutir um pouquinho aqui de cenário de Brasil, falar um pouquinho também do que a gente tem feito. E como eu disse ontem, essa semana já tem 7 anos que a gente frequenta, e ela é sempre muito importante para a gente sair um pouco do dia a dia e repensar e escutar um pouco de Brasil e criar ideias um pouco fora do nosso ambiente de dia a dia, mas também principalmente para a gente estar junto e criar aí laços, amizades e parcerias, que acho que é o mais importante. Então a ideia é que a gente faça um evento não tão longo e depois a gente ter um almoço ali com o nosso xará. Tem dois Daniels aqui na mesa, e o nosso Daniel preparou um almoço para nós. Então, eu gostaria de agradecer e gostaria de falar só rapidamente um pouquinho do que a gente tem feito com o Banco Master nesse cenário desafiador do Brasil, um cenário de crédito turbulento, principalmente pelas taxas elevadas e por todas essas incertezas que o professor mencionou. A gente iniciou esse projeto há alguns anos atrás, e o Maurício, meu sócio aqui, o Augusto Lima também, e a ideia nossa sempre foi a gente aproveitar as boas oportunidades que a gente tem no nosso Brasil. Com todas as incertezas, nós todos aqui como empresários, a gente continua otimista, continua acreditando, senão a gente não estava aqui, senão a gente não estava no nosso país ainda empreendendo, ainda fazendo acontecer. Então, com tudo que a gente vivenciou nos últimos anos, acho que todos nós aqui temos uma grande doença do otimismo que nos pega para conseguir empreender no nosso Brasil, e é um pouco do que a gente tem feito no banco nesses últimos anos. A ideia foi a gente aproveitar oportunidades e explorar negócios e caminhos que saiam um pouco do meio comum, de uma maneira diferente, seja de distribuição, seja de concepção de produtos, porque talvez seja um dos países mais desafiadores para a concessão de crédito no mundo. E ainda assim, existem oportunidades, ainda assim, como eu disse, existem caminhos para a gente poder crescer. Então, hoje o banco, a gente fez uma plataforma que a gente atua em várias frentes. Então, a gente tem uma frente de varejo, que é uma frente que está crescendo bastante, se utilizando muito desses meios tecnológicos. A gente viu uma mudança grande no mercado financeiro nesses últimos anos com o advento da tecnologia, sem a gente ter nenhum tipo de agência, nenhuma agência em nenhum local do Brasil. A gente hoje tem quase 4 milhões de clientes nesse segmento de varejo, principalmente com um cartão de benefício que chama Credit System, que é um cartão que começou em 2019 lá na Bahia, depois a gente expandiu para os outros estados e estamos em todo o território nacional hoje nesse crescimento e tentando, como eu disse, fazer distribuição de um jeito diferente e criar produtos diferentes. Então, quando a gente foi fazer esse cartão Credit System, a ideia foi não fazer a concessão do crédito por si só. E aí, pegamos exemplos fora, e tem vários exemplos de concessão de crédito que foram bem sucedidas, como do Yunus, no Oriente, e a gente pesquisando muito sobre isso e com a experiência do meu sócio Augusto, que não está aqui presente nesse momento, mas deve chegar mais tarde, a gente construiu um cartão de benefícios em que a gente está concedendo uma série de benefícios além do crédito. E com uma série de parâmetros a gente conseguiu criar um produto que a gente consiga atender os clientes, consiga fazer a diferença de certa maneira e ao mesmo tempo atender pessoas que estão endividadas, tirar pessoas que estão... A gente tem mais de 60 milhões de pessoas negativadas hoje no Brasil, um volume exorbitante, e a gente conseguiu com esse produto atender pessoas que estão em uma faixa de endividamento muito alto e trazer ela para uma reeducação financeira e efetivamente tentar trazer um produto que fizesse a diferença, e a gente está apostando muito nisso, nessa área de varejo, e temos tido um sucesso relativo nesses últimos anos e pretendemos expandir esse tipo de produto, pensando um pouco de maneira diferente essa maneira de concessão de crédito. A gente tem a área de serviços também, com a área de gestão, administração de fundos. A gente tem alguns representantes aqui do banco, como o Musto
o Reinaldo, que são da área do banco de investimentos, que faz essa parte de serviço, que é uma parte importante para dar subsídio para os clientes e para que a gente possa ter um full bank. Acho que foi esse o nosso principal alvo, para a gente poder atender de ponta a ponta todos os clientes nossos. A gente tem uma área de seguradora também, que a gente está atuando de maneira bem ostensiva e bem forte, sempre visando muito essa parte de tecnologia, tentando mudar o jeito de distribuir produtos. E a parte do banco de investimento, que o Maurício é o CEO e presidente do banco de investimento, vai falar daqui a pouquinho, que é a área que a gente tem mais contato com, vamos dizer assim, com a economia real, onde a gente tem tentado fazer a diferença para empresas brasileiras. A gente tem alguns casos recentes de negócio que a gente atuou em vários setores, na área de moda, na área de turismo. Aqui tem o nosso parceiro sócio, que é o Marcelo Cunha, que eu vi que chegou atrasado, mas está ali no fundo. E diversos outros sócios e parceiros. A ideia nossa foi tentar voltar um pouco aos primórdios do banco e atuar numa espécie de merchan bank, ou seja, de ter poucos clientes, mas clientes que a gente atua de ponta a ponta e tentamos fazer negócios que são efetivamente fora da média e aproveitar junto com esses clientes e parceiros as oportunidades que a gente tem no Brasil em cada setor. Então, a ideia sempre é pensar um jeito diferente da gente dar crédito, porque hoje, efetivamente, com a taxa de juros nesse patamar, é impossível uma concessão de crédito tradicional e a gente acreditar que a empresa vai atuar nos seus meios de produção, aplicar aquele recurso no seu giro e, efetivamente, ao final do dia, ter resultado e ainda pagar a instituição financeira com o custo da dívida nesse montante. Então, é impossível a gente acreditar pelo menos no nosso lado, a gente acreditar numa concessão de crédito no meio dos modelos tradicionais. Então, a ideia foi a gente pegar negócios que têm grandes oportunidades, tentar criar soluções diferentes de crédito e sempre pensar na empresa também do lado do seu ponto de vista do equity, que eu acho que é no ponto de vista do valor do negócio, do que ele pode gerar no futuro. Então, esse modelo de negócio que a gente está implementando, ele tem dado certo. A gente tem um caso específico, né? Citei o Marcelo porque ele está aqui, que é o Marcelo Cunha que está ali, é o caso da Flytour, que era uma empresa que estava na pandemia na área de turismo, que sofreu mais do que muitas empresas, né, que já sofreram bastante na pandemia. A área de turismo foi muito afetada e era uma empresa de muita tradição, mas ao mesmo tempo estava endividada, com custo de dívida lá em cima, mas com muita oportunidade, porque o Brasil é um país que ainda, tanto que a gente tem para explorar de turismo e para crescer, eu acho que talvez seja um dos setores que a gente tenha mais oportunidade de crescimento para os próximos anos, que a gente ainda não nos tornamos aptos, ou pelo menos competitivos, se pensar até com algumas cidades nos Estados Unidos recebem mais visitantes que o Brasil. Então, tem um setor que é importante, que tem possibilidade de crescimento. Essa empresa é uma empresa que estava fadada a um processo de falência, a finalizar, a deixar empregos no meio do caminho. E o Marcelo, com um trabalho brilhante que ele fez, a gente entrou junto, a gente reestruturou a empresa, a gente reequacionou a dívida e hoje a gente participa de um negócio que é próspero, já é a maior empresa em termos de emissão de passagens da América Latina e diversos outros prêmios e recordes que ela já bateu num espaço curto de tempo. Estou dando esse exemplo para dizer porque do nosso otimismo, porque é possível criar valor mesmo em momentos de tensão. No caso do Brasil, acho que a gente tem vivido um período bem longo de crises, né? Que a gente está com muita tensão e sempre muita oportunidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa ir para um momento novo, um momento de um pouco mais de tranquilidade e sem essas crises sucessivas que a gente viveu. Eu estou relativamente otimista, como eu disse, por isso a gente está apostando no Brasil. Acho que com todos os problemas que a gente tem, acho que a gente evoluiu muito como sociedade nos últimos anos, né, com todas as crises que a gente enfrentou, políticas, sociais, ideológicas. Eu acho que houve um crescimento muito forte da nossa nação nesses últimos 30 anos, vamos pensar assim como democracia. A gente passou por diversas vertentes políticas e aqui estamos ainda com a mesma premissa de ser um país do futuro, de ser um país de oportunidades. Então,
eu acho que esse amadurecimento ele é inevitável. A gente não pode estar aqui depois de 30 anos, ou depois desses últimos anos recentes, de tudo que a gente viveu, achar que ainda todos os problemas lá de trás são os mesmos. Eu acho que a gente vai evoluindo. A gente evoluiu bastante em termos institucionais. Acho que a segurança institucional do Brasil, criada nesses últimos anos a ferro e fogo, acho que é um grande benefício que a gente tem como empresário, continuar acreditando, continuar investindo e, óbvio, nos reunindo, discutindo, reunindo com lideranças políticas e empresariais. Aqui a gente tem duas lendas empresariais aqui à minha frente, que é o Hélio Sego e o Maurício Biagi, que são figuras importantes do nosso mercado empresarial, e como outros aí atrás que estão conosco, e aqui nos Estados Unidos essa semana com lideranças também políticas. Então acho que esse movimento de discussão, de encontro, ele é importante, mas eu avalio que a gente tem evoluído, e é por isso que a gente está bastante confiante com o Brasil nos próximos anos, com todas as dificuldades que a gente sabe que a gente vai enfrentar, mas visando, no caso do Banco Master, fazer um projeto em que a gente estenda as mãos, dê os braços, né, mercado financeiro com economia real, para a gente construir projetos únicos, construir situações que possam fazer diferença. E eu acho que esse é um embrião de coisas que levam o Brasil a uma evolução constante, né? A gente não vai ter soluções meteóricas ou que resolvam o nosso país de um dia para o outro, mas eu acho que a gente está evoluindo, a gente tem instituições fortes no Brasil e temos empresários resilientes, com muito talento e disciplina, como todos vocês aqui. Então, é um prazer estar com vocês nessa jornada aí como Banco Master. Obrigado. Vamos aproveitar o embalo e passar a palavra para o Maurício Correia. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês. Deixa eu só aproveitar e complementar um pouquinho o que o Daniel falou, né? A gente ouve no mercado que o Banco Master está aparecendo, crescendo, né? Então, acho que é uma grande oportunidade para a gente aproveitar e explicar, como o Daniel falou, onde nós estamos hoje, né? Nós estamos com um banco verticalizado, como o Daniel falou, nós estamos com um banco comercial, um banco de investimento, uma seguradora. Então, desde o início, a gente quis montar esse banco para realmente o cliente ser atendido, né, de A a Z, de todos os produtos necessários, né, desde o private bank, do corporate nosso, a gente consegue, então, atender esse cliente. Eu sou sócio responsável pelo Banco de Investimento. O Banco de Investimento, aí, em menos de 2 anos de atuação, né, que nós esperamos aí o Banco Central praticamente um período longo para ser aprovado, então nós já estamos aí praticamente com 1 ano e meio, e nós já estamos com uma operação assim bastante importante, né, na área de fundos de serviço, aqui que o Maeda é nosso grande parceiro lá na CVM. Nós estamos com quase 500 fundos, nós estamos com 60 bilhões de reais, né, que nós fazemos administração, gestão e custódia. Essa é uma área muito importante para nós, porque com os fundos a gente consegue realmente atender os clientes com uma agilidade muito forte, e ele consegue, desde essa entrada dentro do Banco de Investimento, né, desde captação de recursos, a gente montar operações de mercado de capitais e fazer operações de fusões e aquisições. Então, a gente tem um núcleo muito forte no Banco de Investimento. Só de operações de mercado de capitais nesse ano e meio, nós já fizemos mais de 6 bilhões de reais, né, somando operações de mercado de capitais, de fusões e aquisições. Então, é um banco que veio assim, sabendo o que quer. É uma tripartite, eu, Daniel, Augusto, a gente tem uma sociedade muito forte, né, cada um com a sua especialização. Então, nós estamos crescendo muito e a ideia realmente é ser um player importante no Brasil. E outra coisa que todo mundo pergunta, né, nós acabamos comprando lá o Hotel Fazano em São Paulo, que é o Daniel contou de algumas operações, não contou essa. Essa operação é interessante também para nós, é uma aquisição que o banco faz, através dos seus sócios, né, sempre vislumbrando uma abertura de capital. Então, a nossa ideia é esperar o hotel maturar, né, chegar no nível de capacidade máxima, aí nós vamos fazer a abertura de capital do fundo, né, é um fundo que adquiriu, a gente vai em bolsa e abre o capital. Então, sempre a nossa intenção é entrar nas operações
e sair via mercado de capitais, né? Essa é a nossa especialização. Acho que todos vocês aqui têm uma ligação com o mercado. Então, é isso que o banco sabe fazer bem e é esse nicho que a gente quer explorar bastante. Então, mais uma vez agradeço e acho que é isso. Como o Maurício não falou, mas eu vou arriscar aqui, ele não mencionou uma iniciativa que para mim ela é importantíssima, que é o Fundo de Investimento em Vinhos. Essa, eu acho que em parceria com o Douglas, é uma coisa interessantíssima. O mecanismo que eles encontraram é absolutamente fabuloso. E para todo mundo que gosta de vinho, aqui a maioria adora, eu acho que é uma oportunidade incrível de se ganhar dinheiro com aquilo que for. Você não pode beber história. Mas é a história, né? Você ganha dinheiro com aquilo que você gosta, isso é maravilhoso. Bom, vamos passar para o Paulo Galo, então, para a gente continuar essa discussão macroeconômica. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Sou o Paulo Galo, economista do Banco Master. Prazer estar aqui nessa manhã. Vou fazer alguns comentários rápidos aqui, porque já está chegando a hora do almoço, já começa a ficar naquela posição indelicada entre a audiência e o almoço. Então, não precisa acelerar os comentários. Mas, na linha de complementar o que o professor Loyola colocou, acho que a minha mensagem aqui é que o futuro é melhor do que o passado. O que a gente vai ter pela frente agora, certamente é melhor e mais fácil do que o que a gente teve nos últimos anos. Acho que a gente começa a entrar num novo capítulo, que é o capítulo de corte de taxa de juros. Então, os últimos capítulos da economia não foram assim tão triviais. A gente teve o capítulo da pandemia, que foi um capítulo bastante difícil. O capítulo da pandemia acabou gerando um novo capítulo, que foi o capítulo inflacionário. A gente está terminando agora de viver esse capítulo da inflação alta, e o próximo capítulo que a gente vai ver, isso se aplica para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, eu acho que para o mundo todo a gente vai entrar num novo capítulo, que é o de corte de taxa de juros, né? Então, é importante retomar um pouquinho, eu vou fazer isso aqui em 5, 10 minutos no máximo, retomar a trajetória que a gente viveu para entender por que o futuro é melhor do que o passado, na minha visão. Bom, a pandemia em si foi uma grande crise, não preciso explicar os detalhes, todo mundo viveu a pandemia. Eu acho que uma novidade é que nos últimos 8 anos o Brasil não teve uma crise brasileira. É importante dizer isso porque a gente viveu tantas crises que a gente acabou se acostumando com crise no Brasil, né? Mas o que a gente viveu nos últimos anos foi consequência do que aconteceu no mundo. Então, a pandemia também pegou o Brasil e o surto inflacionário também pegou o Brasil. Mas não foi nada de errado que a gente fez no Brasil nos últimos 8 anos. Então, a gente viveu consequências desses dois capítulos, né? Então, a pandemia teve um efeito dramático de desaceleração de atividade, de queda do PIB, de aumento de desemprego, de tudo que a gente viveu, de lockdowns, de parada da economia. Trouxe como consequência um surto inflacionário. Esse surto inflacionário se deveu a, primeiro, os lockdowns, né? Houve toda uma desestruturação das cadeias produtivas, né? Países saíram do mercado, faltava navio, o preço dos fretes quintuplicou. Houve uma bagunça generalizada no comércio mundial por conta da pandemia. A boa notícia é que hoje essa situação está 100% normalizada. Os economistas se dedicaram, inclusive, a construir índices para medir esses desequilíbrios. Tem um índice muito interessante para quem tiver interesse em olhar, do Fed aqui de Nova York. Eles monitoram quanto que ainda existe desequilíbrio nessas cadeias logísticas. E a boa notícia é que é zero, ou seja, a gente voltou à plena atividade, a gente está em funcionamento normal das cadeias logísticas, assim, no mesmo patamar que a gente tinha em 2019. Isso gerou inflação, essa desestruturação gerou inflação durante a pandemia, mas isso passou. Então esse efeito que foi inflacionário no primeiro momento agora desapareceu, né? Segunda causa da inflação nesse capítulo de pandemia foram as políticas de estímulo. Os bancos centrais reduziram muito a taxa de juros, fizeram programas de transferência de renda. No Brasil a gente teve o Auxílio Brasil, nos Estados Unidos o Biden mandou cheques para as pessoas, né? As pessoas recebiam depósitos de 2, 3 mil dólares em casa. Assim, houve uma transferência de renda monumental que segurou essas economias na crise, mas também já acabou. Essas políticas de transferência de renda e de alta de juros, de corte de juros, também acabaram. E o conflito de Rússia e Ucrânia também teve um efeito inflacionário grande. Lembrar que o preço do petróleo
foi a 130 dólares, caiu agora mais recentemente a 70 dólares. Né? Então, isso também no capítulo de pandemia foi muito problemático. O Brasil sofreu, o PIB caiu 4% em 2020, mas depois a gente teve uma recuperação rápida, até foi uma das economias que mais se recuperou. Teve uma queda pequena do PIB e uma recuperação rápida. O PIB caiu 4%, depois subiu 4%. Né? Então, o capítulo pandemia foi encerrado, só que, quando ele foi encerrado, ele deixou como herança um capítulo de inflação. E não foi qualquer inflação. Nos Estados Unidos foi a maior inflação desde o início dos anos 80. A inflação nos Estados Unidos chegou a atingir quase 10% ao ano. Aliás, até hoje a gente ainda sente aqui, né? Você vai no restaurante, vai no supermercado, né? Para quem tem os preços em dólar na cabeça, ainda hoje acha estranho, né? Você vai comprar um potinho de frutas ali no Whole Foods, custa quase 10, 15 dólares. Né? Então as coisas estão... É perceptível isso, né? Na Europa também, a inflação na Alemanha batendo 8%, 9%. Até o Japão voltou a ter inflação, uma coisa incrível. Fazia 40 anos que a economia japonesa que não tinha inflação. Tudo isso veio desses efeitos que eu explicava e provocou uma mudança da política monetária, traduzindo, né, do economista português, uma alta de juros muito forte, muito agressiva dos bancos centrais do mundo todo. Os Estados Unidos tirou os juros de 0, colocou em 5,25. Foi a maior alta de taxa de juros, não em termos de nível, esse 5,25 é o mesmo nível de juros de 2006, mas em termos de variação, né, o delta foi a maior variação desde 1980, quando o Paul Volcker era o presidente do Banco Central aqui, o famoso presidente do Banco Central, que deu o maior choque de juros da história americana do século XX, levou os juros a 15%. Né? Então a gente viveu o segundo maior choque de juros dos últimos 50 anos. Né? É importante dizer isso porque o Brasil saiu muito bem. Né? Para quem se lembra do Brasil dos 80, dos 90, do início dos 2000, se a gente imaginar que a gente sobreviveu a um choque de juros dessa magnitude, do jeito que a gente sobreviveu, né? Isso já é uma evidência de que o Brasil de hoje é um Brasil muito diferente do Brasil lá de trás. Né? Então, esse capítulo de alta de inflação está chegando ao fim. A gente tem inflação já convergindo nos Estados Unidos para algo como 5%, 4%. Os preços de atacado estão na casa de 2% ao ano. Né? Há uma forte queda de commodities, o petróleo voltou para 70, minério de ferro voltou para 100 dólares, soja, trigo, milho, todas as commodities agro também cederam. Então a gente teve a última reunião do Banco Central americano na semana passada, em que eles subiram os juros para 5,25 e já anunciaram que talvez não subam, não é certo ainda, né? Eles deixaram meio em aberto, mas muito provavelmente eles vão parar de subir juros. A Europa também está chegando no final do processo de alta de juros. E no Brasil a gente provavelmente vai começar a ver cortes de juros no segundo semestre. Então esse capítulo de choque de juros acabou. Essa é uma excelente notícia. Né? A gente teve o capítulo pandemia, o capítulo choque de juros, e agora viveremos o capítulo corte de juros. A gente sabe que nada é melhor para uma economia do que juros em baixa. Né? Todos os ciclos que a gente tem notícia e que a gente viveu, todos os ciclos de expansão são ciclos de corte de taxa de juros. Né? Então, lembrar que o Brasil está com juros de 13,75 e isso provavelmente vem a 10% num horizonte de 6 meses, 12 meses, podendo eventualmente cair abaixo de 10%. Eu acho que olhando 2 anos adiante, meu palpite é que a Selic volta abaixo dos 10%. Então, isso certamente vai provocar uma onda de expansão bastante importante do Brasil. O Brasil de 2023 é um Brasil muito distinto do Brasil dos anos 2000. Né? Poderia mencionar N aspectos aqui. O Daniel mencionou o aspecto fundamental, que é a questão institucional e de sociedade. Eu acho que, de fato, a gente passou por muitas trocas de governos mais à esquerda, mais à direita. Tivemos muitas mudanças, né? E o Brasil segue bastante sólido. Mas eu destacaria algumas mudanças econômicas. O Brasil, do ponto de vista de produção de commodities e de agro, virou uma potência, mas agora realmente uma potência com P maiúsculo mesmo. O Brasil hoje exporta quase 10% do agro mundial. O Brasil, para você ter uma ideia de comparação, a gente saiu de algo como 3,5% do agro mundial no início dos 2000 para quase 10%. A gente triplicou a nossa participação no comércio mundial agro. Na parte de commodities, se a gente colocar petróleo e mineração, o Brasil já passa de 5% do comércio mundial
de commodities, inclusive petróleo. O Brasil agora já está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. O Brasil já tem uma Arábia Saudita ali no Atlântico Sul, que é o pré-sal, né, uma mudança impressionante. O Brasil está indo para mais de 3 milhões de barris dia de petróleo, né. É algo inimaginável, se a gente imaginar que nos anos 80 a gente sequer tirava o petróleo do Brasil, né. E isso tem consequências muito positivas do ponto de vista de fluxo de dólares, né. O ano passado, na nossa semana aqui, eu acho que eu fiz a previsão de que o câmbio viria abaixo de R$5, tomei um risco gigante, né. Se eu volto aqui é porque estava mais ou menos certo, né, ele realmente veio abaixo dos R$5, mas isso tem muito a ver com essa potência agro e commodities que o Brasil virou, né. Para você ter ideia, em março desse ano o Brasil teve num único mês 10 bilhões de dólares de superávit comercial, né. Comparando com os países latino-americanos, a Argentina, que está numa situação dramática, teve um déficit comercial de 2 bilhões, o Chile, que é um país que vai bem, teve um pequeno superávit, mas tem um país latino-americano chega sequer perto do Brasil em termos de capacidade de geração de dólares a partir do comércio, né? Então, isso trouxe uma novidade para o cenário brasileiro. A gente vive, ainda bem, uma situação de fartura de dólares pela via comercial, né? Claro que a conta capitais não está tão boa assim, o dinheiro ainda está saindo do Brasil pela conta capital, mas a via comercial é tão pujante, né, a parte de commodities e agro é tão pujante, que os dólares estão ali jorrando o tempo todo, né? Por isso que a nossa taxa de câmbio ainda está em R$5, e olhando adiante, o cenário é bastante positivo nesse sentido, né? O Brasil tem ainda muito a explorar em termos de commodities, de petróleo, de agro, né? Se a gente olhar, por exemplo, a parte do gás natural, que a gente nem começou a mexer ainda, a gente tem o equivalente ao pré-sal do petróleo em gás natural, né? Quando a gente conseguir trazer esse gás natural da costa, que não é trivial, né, que está quase 300 quilômetros para frente e 7 quilômetros para baixo, parece que quando eu penso nisso, fico até meio chocado, né? Como é que a gente tira petróleo de 7 quilômetros abaixo do piso, do subsolo do mar, e, né, depois no gasoduto a gente vai ter que trazer ainda, mas já tem 3 gasodutos já, que o terceiro está quase pronto. Isso pode criar uma revolução muito positiva na indústria química brasileira, por exemplo. Nos Estados Unidos teve um renascimento da indústria química americana por conta do shale gas. Hoje os Estados Unidos produz 13 milhões de barris de petróleo por dia, esse número era 2, 3 milhões há 15 anos atrás, né? Então, isso o Brasil ainda tem à sua disposição, né? Para não falar, né, do que o professor Loyola mencionava, do potencial de transição energética e de transição ambiental. Se a gente olhar não só o gás, mas o biometano, o etanol de segunda geração, toda a parte que a gente tem hoje de hídrica e eólica. Hoje o Brasil ele produz mais energia eólica do que Itaipu. Mais de 10% da carga já é a partir de parques eólicos do Nordeste. Mais de 10% da carga já é fotovoltaica, solar, mais do que Itaipu. Então o Brasil já tinha energia limpa, que era a energia hidrelétrica, e agora, além da hidrelétrica, a gente tem a eólica e a fotovoltaica, né? Isso abre avenidas de produção para a gente de hidrogênio verde, de produtos ligados à transição energética e sustentabilidade, que são inimagináveis, né, de 20, 30 anos atrás. Então o Brasil, de fato, tem a oportunidade de se virar o que eu chamo da potência verde do planeta. Nenhum país está tão bem localizado, né, como o Brasil para tirar proveito disso, né? Eu acho que quando a gente olha o que deu errado e o que deu certo, né, o setor industrial brasileiro sofreu muito. Eu acho que esse é um capítulo que tem dificuldades, né? Hoje a indústria brasileira produz algo como 200 bilhões de dólares por ano. Para se ter uma base de comparação, a China produz 4 trilhões de dólares por ano. Isso é a produção industrial. O Brasil, nos anos 80, produzia mais que a China. A produção industrial brasileira era maior do que a chinesa. Aliás, era maior do que a chinesa e coreana somadas no início dos 80. Hoje a produção industrial coreana deve ser algo como uns 600 bilhões, 700 bilhões de dólares. Mas eu digo isso porque o Brasil precisa se reinventar, né, na questão industrial, e a via energética e a via da sustentabilidade pode ser uma grande via, né? O Brasil hoje já vai produzir uma das maiores plantas de hidrogênio verde do mundo, ele pode produzir amônia verde, o etanol de segunda geração, né? Tem uma rota de reindustrialização do Brasil muito interessante pela via ambiental, né? Que é algo que não estava na nossa mesa, né? Então, tudo isso
me faz enxergar um futuro bastante promissor, né? O Brasil de 2023 tem muito potencial, né? Tem muito potencial, tanto do ponto de vista estrutural, né? Isso que eu estou chamando aqui dessas rotas de transição energética e ambiental, quanto na questão conjuntural, porque a gente entra no capítulo do corte de juros, né? Então, acho que o professor Laura já colocou bem aqui os desafios que a gente tem de arcabouço fiscal, né, dos desafios que o governo enfrenta. Eu não vou gastar muito mais tempo para falar disso, mas eu acho que as coisas estão mais ou menos bem encaminhadas para que a gente viva esse ciclo agora de corte de juros, né? Minha visão é que os juros devem começar a cair em agosto, mas eu sou um economista, então não é para acreditar exatamente que vai acontecer isso, mas para dar uma perspectiva. Mas eu acho que, do modo geral, a gente tem, conforme eu falei no começo, a gente tem um futuro melhor do que o passado. Então, né, dado que a gente resistiu até aqui, eu acho que o futuro vai ser melhor do que o que a gente viveu. Obrigado. Então, eu vou aproveitar que você falou 3 vezes essa frase, o futuro é melhor que o passado, para apresentar alguém que é, digamos, a melhor definição dessa frase. Jorge Lima, que está 5 meses como secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e realiza um trabalho excepcional que vai representar um crescimento absurdo para São Paulo, as cidades que compõem o Estado. E eu não vou dar um spoiler aqui de quanto você captou, mas é uma quantia astronômica. Vamos lá, querido Jorge. Obrigado pelo elogio, obrigado pelo convite, Cris. Eu só fazer uma brincadeira, obrigado, parabéns à mesa aqui, né? Mas o Daniel Vocara é meu ghost, porque ele é mineiro, eu sou. Eu conheci a família dele, ele é novinho, né? O problema é que eu era sócio do Ricardo Sena no hotel que ele comprou nas terras, mas eu estava no governo e não podia fazer negociação, porque eu estava no governo com o Paulo Guedes. E ele comprou tudo, eu nunca conheci, fui conhecer em Nova York, comprou meu hotel lá, comprou Botânico, comprou minhas terras, muito obrigado, depois do dinheiro certinho. Eu fui conhecer em Nova York, eu ia a Belo Horizonte procurar se não estava. Agora fecha na região lá. Foi uma questão pesada. Bem, gente, eu sou engenheiro, né? Ele vai investir lá agora, mas eu vou ajudar, o projeto não conheço bem. Sim, muito bacana. É legal, muito legal. O ponto eu sou engenheiro, diferente de economista e de administrador. Eu trabalho com fatos e dados, eu não trabalho com projeção, eu não gosto. Projeção é fácil, você fala, o dólar vai chegar a 7. Aí quando não dá, você tem 1000 desculpas para dizer porque não chegou a 7. Entendeu? É ótimo essa previsões, né, que você fala, né, Gustavo? O cara fala, não, vai chegar a taxa de juros, vai 9. Aí não chegou, tem milhões de coisas. Então, não, tudo bem, mas assim, pode acertar ou pode errar, não é uma crítica desse. É tarde demais, eu não posso mudar mais de profissão. Eu falo só que no Brasil a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente trabalha muito pouco com fatos e dados. Isso é uma verdade. Então, eu olho fatos e dados. Então, eu olho copo cheio, copo vazio. Para São Paulo, a gente está muito tranquilo. Se eu fizer um comparativo rápido, estou administrando o tempo, porque quando eu faço o federal para o estadual, qual que é a diferença? Não é só ideológica, não. Primeiro que eles não fizeram um plano de governo. Nós fizemos. Nós começamos em janeiro, quando o Tarcísio tinha 5% de intenção de votos, nós decidimos, o grupo nosso, que é eu, o Afif, o Kinoshita, a escrever um plano, a deixar um plano pronto. Mesmo que nós não ganhássemos, porque tinha só 5%, ninguém achou que ele ia chegar a 55%, né? Então o plano estava pronto. Nós entramos com o plano no dia 1º. Primeira grande diferença. Segunda grande diferença, nós não saímos na perseguição de cargo comissionado. O governo federal, ele descomissionou todos, separou a máquina. Porque quem assina qualquer coisa é o cargo comissionado. Por isso que o governo está parado. Ainda está naquela perseguição. Se o cara trabalhou com o Bolsonaro, se ele postou alguma coisa no Instagram, não pode. Os cargos estão vagos. Então ele não está conseguindo movimentar ainda, porque os cargos não existem. Cargos em posições chaves, como da saúde, nós não. Nós escolhemos aquilo que a gente achava que ia ser o ponto inicial nosso, Sabesp, Detran, desconhecidos, onde a gente achava que tinha maior risco, DR, nós mexemos, deixamos a máquina trabalhar, e agora nós estamos fazendo um processo de avaliação. O governador está fazendo muito de alta performance, e a gente está julgando as pessoas, sabe, boa fica, depende se foi do PSDB, do que ele é, nós estamos um pouco ligando. Então isso fez com que a máquina rodasse. Só de obras entregamos mais de 2 mil nos primeiros 120 dias. Então nós estamos muito seguros, primeiro com essa posição nossa. Qual é o problema?
que historicamente, São Paulo, quando o Brasil cresce, São Paulo cresce mais. E quando ele cai mais. Então a primeira boa notícia nossa é, a indústria caiu 3 a 4%, nós caímos 0,3%. Os segmentos que eu olho muito, plástico caiu 6,2%, nós caímos um pouco menos, mesmo sendo na liderança das indústrias de plástico em São Paulo. Então nós estamos conseguindo, nesse primeiro momento, baseado em algumas teorias nossas, injetar capital em São Paulo. Nós estamos querendo operar um pouco afastado do governo federal. E por isso que o Tarcísio, vou pedir o senhor, o governador Tarcísio, não vai em todos os eventos, porque nós temos tirado da campanha que ele não é candidato para 2026. E nesses eventos, está dando essa característica, a gente não quer essa característica. O governador Tarcísio não é candidato em 2026. Aí você pode dizer assim, 2025 caiu no colo dele, é diferente como caiu São Paulo. Ele foi avisado em novembro. Final de novembro, quando a gente estava no Brasil, eu estava com o Paulo Guedes, que foi comunicado, ele queria ir para São Paulo. Nós não somos candidatos, não queremos ficar nesse meio de candidatura, porque tem um foco em São Paulo. A gente está muito focado em entregar o plano que a gente fez. Ele tem um plano de primeiro ano, de segundo ano, terceiro ano. Nós não fizemos de quarto, porque ele também estava muito longe para a percepção. Fizemos os 2 primeiros e um arcabouço do terceiro. E ele é um cara de bater metas. Rapidamente eu odiava ele, eu era amigo do Paulo Guedes, porque eu não sei perder nem para o ímpar, o cara bate todas as metas. Eu fazia 94 e fazia 99. Eu fazia 95 e fazia 99. Eu tinha ódio dele. Eu acabei ficando super amigo lá, num projeto que eu fiz que foi o BR do Mar, o Marco da Ferrovia e outros. Agora, para pensar dentro desse arcabouço, o que a gente está enxergando? Nós temos que andar um pouco separado do federal, até que eles mostrem qual é o plano. A gente não consegue ver o plano ainda como um todo. Então, nós estamos fazendo um esforço de andar naquilo que a gente pode fazer. Então, no caso de captação, nós estamos aqui, inclusive, essa semana toda com reuniões com investidores, né? Nós já trouxemos 40 bi para São Paulo até 2026, e vou dar um spoiler, né? Mas é do governador guardar, mas depois vocês devem chegar a 80 até junho, 80 bi de investimento de empresas em São Paulo. Ou seja, nós vamos chegar no 5º mês com 80 bi, e a minha meta é chegar a 160 até janeiro do ano que vem. Eu acho que é possível, que a gente está conseguindo captar dinheiro muito fácil agora para São Paulo. Não está difícil. A questão do Brasil, nos roadshows que a gente está conversando, ele já teve em Davos, ele já teve na Europa, a gente está aqui. Sexta-feira a gente vai falar na Flórida, lá com o governador, que é a obra-prima hoje, é o cara que mais cresce, né, 7% ao ano. A gente quer descobrir o que ele está fazendo. E com isso a gente arrumou esse arcabouço, faz com que essa velocidade venha independente do federal. Vamos ser afetados? Sim, se vier uma recessão, não tem como. Os números de queda preocupam. Nossa arrecadação perde 1 bi por mês. Nós perdemos 1 bi em janeiro, perdemos 1 bi em fevereiro de arrecadação, em São Paulo. É sinal que tem alguma coisa travada, que nós não cercamos ainda. Em compensação, a renda per capita a gente estabilizou. A gente vinha caindo, assim, Brasília tem 2.900 alguma coisa, eu nunca entendi porque eles têm 2.900, não vou entender, né? Para isso é altamente industrial, no estado, né? Ou um pedaço. E São Paulo estava caindo, a gente estava com 1,78, 2.178, com o Rio Grande do Sul chegando a 1,48, e Santa Catarina apertando também. Nós estabilizamos, a gente conseguiu dar uma estabilizada, e a gente está acompanhando isso via crédito. Nós apostamos muito focado em crédito, então os 2 bancos estão comigo, tanto a Desenvolve quanto o Banco do Povo. Hoje nós qualificamos um crédito muito mais voltado para a geração de emprego e renda. Isso também tem movimentado a economia paulistana. A gente abriu uma linha de crédito de 50 milhões para as mulheres, o empreendedorismo está avolumando no lado feminino. Nós abrimos agora 300 para o agro, né? A gente vai abrir para o agro. Tem mais 250 e nós estamos postando muita cidade presente, 5G, ou seja, nós estamos com a proposta de usar o banco para tudo aquilo que gera emprego e renda. E isso está dando resultado porque a gente parou de colocar o dinheiro aonde não gera valor. Recapeamento de estrada, isso não gera valor. Isso aí tem que ser por outro caminho. Até porque você vai fazendo isso, estraga. Não conhece, não precisa ficar falando muito desse aspecto de obra no Brasil. Então a gente está colocando dinheiro hoje aonde eu tenho certeza que eu estou criando um desenvolvimento local, mesmo com toda a diferença de São Paulo. E aí, não tem meu tempo. E aí, no arcabouço, o que a gente desenhou? Para a indústria. Aí, bom, você pode ter certeza, nós vamos, através do etanol e do hidrogênio, nós vamos colocar São Paulo como a capital da energia limpa e transição energética. Esse eu gasto mais de 50% do meu tempo com isso hoje. Nós vamos pegar de Piracicaba para cima, passando por Ribeirão Preto, passando por Barreto, chegando até Ribeirão Preto,
a área de indústria de cana vai ser o carro-chefe nosso hoje. O Brasil tem a melhor escola e a melhor indústria de cana que existe no mundo. Toda a capacidade dela. Quem visitar ali, Piracicaba, eu visitei, você cai para trás. Então, nós estamos com uma força muito grande. Nós não vamos apostar no elétrico. Não é o caminho nosso. É lógico, no primeiro momento da transição você tem que ir no carro elétrico. E nós estamos muito indo no hidrogênio verde, o azul, e tem um que pode ser chamado até de rosa agora. Né? A capacidade de hidrogênio, a gente já está trabalhando isso e apostando muito no etanol. O etanol é o carro-chefe de São Paulo e vai ser o carro-chefe da nossa energia, através de biogás, através do butano. Nós também, com um programa muito forte, devemos criar um programa de incentivo, inclusive, para isso. Esse é um pilar nosso. O segundo pilar nosso é cidade inteligente de digitalização. Nós vamos partir fortemente para isso. São Paulo é um estado um pouco diferente, são 645 municípios, 503 abaixo de 5 mil habitantes, de 503 a 20 mil você tem 117, e de 20 mil para baixo você tem 300 e bordoada. Só que de 5 mil para baixo eu tenho 150. Então eu não consigo fazer um desenvolvimento que eu não faço num arcabouço regionalizado. É a mesma coisa do PIB. O PIB de São Paulo é 36% do PIB do Brasil, em compensação, 51,5% estão na região metropolitana de São Paulo, 19,8% Campinas, 5,8% Sorocaba, 4,8% São José dos Campos. Isso dá 81%. Aí eu vou lá para a terra do meu ídolo aqui, dá 2,5%, que é Ribeirão Preto, você pega Presidente Prudente, é 1%. Então nós temos um desequilíbrio que foi feito no estado de São Paulo, que a gente está voltando com isso. Então, o outro pilar nosso é atacar as pequenas cidades, com 4 variáveis. Eu vou deixar a última para agradar o Daniel, que é o turismo. Entendeu? Então, nós estamos criando um polo. Então, onde eu tenho uma grande empresa, ao raio de 50 quilômetros, eu vou fornecer dinheiro para desenvolver, para criar um micropolo de atendimento. O mesmo modelo japonês pós-guerra. Mesmo. Não estão inventando nada, estão copiando. Então, imagine você que eu tenho uma grande indústria, tem um raio de 50 quilômetros, eu vou fazer o cara comprar ali. Fazendo em acordo que a gente está conversando. Eu vou desenvolver o pequeno e o médio para poder eu cobrir essa defasagem que tem do lado desse desequilíbrio de número de habitantes. O outro pilar nosso, que é muito forte, ele é a capacitação. Nós estamos investindo pesado em capacitação. A gente acredita muito que é possível a gente evoluir. Nós temos um desemprego no Brasil, aí na casa de 12, a última vez, 8, 9, não sei nem mais. O problema não é esse, o problema é TI. Nós temos 540 mil vagas no estado de São Paulo de TI, e não tem gente. Eu abri agora 123 mil, só 20 mil escreveram até agora. Como é que é difícil fazer política pública também? Nós estamos o dia inteiro pedindo. Mas esse é um outro projeto que a gente vem com muita velocidade, até porque a gente não aceita ser o sexto do IDEB, né? Não dá para São Paulo ser sexto do IDEB, pelo amor de Deus, gente. Não dá, não. As 4 maiores universidades, se você olhar a lista de 100 do mundo, estão lá. Então, não dá. Então, esse é outro foco nosso muito forte. Com isso, nesse desenho, o que nós estamos imaginando? Qual a capacidade que a gente vai ter de movimentar a economia do estado de São Paulo na reversão desse histórico que a gente conhece, através de crédito e capacitação. Ele movimenta. Se você for de Americana, você não tem motorista. É incrível. Você vai em São José, em Ribeirão Preto, não tem pedreiro, não tem eletricista, não tem mão de obra de construção. Então nós estamos apostando que esse vácuo é que nós vamos girar a economia. Nós vamos reenquadrar essas pessoas e girar a economia. Somente cidade pequena. Isso a gente pode suportar um pouco até que a gente conheça o plano federal. O plano federal a gente vai ter alguns embates filosóficos. Porto de Santos é um deles, que é uma estupidez imensa a posição do governo de não privatizar o Porto de Santos ou arrumar uma solução. Por quê? Porque ele não tem capacidade de investimento e ele vai acabar. É simples, gente. O Porto de Santos movimenta 177 milhões de toneladas. 63% é do agro. Desses 63% vem de Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. Ok? Quando eu deixei um projeto no governo federal, que ele está andando, ele não está parado. Vocês Maurinho lembram que eu fiz esse projeto, que é a Transoceânica, que eu vou ligar Mato Grosso ao Chile. Quando eu fizer isso, a rota para ir para a China, vira para cá. Gasta 36% em tempo e 32% em custo. Eu mato o Porto de Santos em pouco tempo, porque 80% dos 63% é dele. Então eu preciso mexer no Porto de Santos, eu tenho que ter outro arcabouço, mexer no calado, eu tenho que mexer na melhoria dele, eu tenho que mexer nos comparadores. E o governo federal fica numa discussão filosófica, muito mais uma birrinha do que não gosto de privatização. Mas tem que discutir o futuro. Com um PIB que você arrecada por ano, você consegue fazer. Você vai matar a Baixada. E se eu matar o Porto, eu mato tudo ali, né? E pega a maior força da logística de São Paulo, que é essa. Mas voltando, terminando minha parte, assim, nós apostamos muito, estamos receosos, eu fico brincando aqui, foi a brincadeira de ser engenheiro, assim, nós estamos receosos porque a gente não consegue ver o plano. Se eu conseguisse ver o plano, entendeu? O que é,
Vocês perguntam assim, o que você vai fazer? Nós conhecemos um arcabouço fiscal, um pouco de tributária, né? Mas eu não consigo, como eu não sou economista também, aí tem o outro lado, né? Eu fico sem entender o que ele começa a armar com o arcabouço. O que ele quer fazer com isso, entendeu? Então isso deixa a gente em dúvida. Mas, pelo Tarcísio também, engenheiro. Dois pontos são importantes para me finalizar. Reforma tributária. Nós vamos liderar a reforma tributária. Já estamos fazendo isso. Eu gasto uma outra parte do meu tempo, por orientação do governador Tarcísio de Freitas mesmo, que nós queremos a reforma. Mesmo que São Paulo perca no primeiro momento a arrecadação. Nós estamos dispostos a perder. Nós acreditamos menos imposto e mais arrecadação. É que esse ano eu não consegui fazer o que eu queria, que era mexer na substituição tributária e reduzir mais ICMS, porque eu estou travado no orçamento. O Brasil é legal, você recebe o orçamento do governo anterior para você administrar. É o maluco do mundo, né? Você tem que deixar você entrar e fazer seu orçamento. Vale por Lula também, porque ele está pegando o orçamento do Bolsonaro. Imagina que eu tenho que ficar um ano trabalhando com o orçamento que o outro fez, não é nada que a gente acredita. É duro, então eu não consigo mexer em algumas travas, nós vamos ser mais agressivos, mas nós acreditamos piamente que nós temos que abaixar os impostos, porque a arrecadação sobe. Quando os 300 que eu abaixei há 3 meses atrás, eu e o Samuel Kinoshita, nós mexemos com o governador em mais ou menos 300 itens, todos os dias a arrecadação subiu. Então, é fatos e dados, é que eu vivo de engenheiro. Está comprovado que às vezes que nós estamos abaixando, nós estamos aumentando a arrecadação e compensando. Então, São Paulo vai nessa linha. E a segunda linha, só para completar a mesa e bate para vocês dois, turismo. Talvez seja uma das... Eu tive 3 frustrações nos meus 2 anos que eu fiquei lá com o Paulo Guedes, que eu fiz especificamente para fazer o curso Brasil. Né? E foi a tributária, que a gente não avançou, erro nosso. E administrativa, também erro nosso. Esse tipo de reforma é o primeiro ano de governo. Se você não fizer, você não faz. Esqueçam, gente. É o primeiro ano de governo. Depois que montou o esquema lá, não faz mais. Então nós demoramos para fazer. A gente fez a Previdência, a gente tinha que entrar em direto com a administrativa. E aí a gente perdeu o fôlego, veio a pandemia também, tem vários motivos. Mas são 2 frustrações. E a terceira é o turismo. O turismo é o seguinte, eu até por ter sido sócio de hotéis, eu falo sempre o seguinte, o turismo, ele é a alavanca de São Paulo forte, mas muito forte. Porque o turismo, ele tem... O Brasil recebe 4,6, 4,8 milhões. A gente não está colado, né, gente? Agora o que me revolta é olhar a República Dominicana com 2 praias, recebeu 8,5. Malásia, 15. México, 25. Aí dá vontade de chorar. Nós temos tudo, só não tem vulcão aqui. Também o cara quiser ter vulcão, vai para a casa dele. Nós não temos vulcão, um esporte de neve, gente. Então não tem motivo para a gente não tratar turismo como indústria. O problema é que a gente trata turismo no Brasil como lazer. Até na escolha de um secretariado, se bobear, no finalzinho você chamou. Graças a Deus, nós escolhemos muito bom lá em São Paulo, pelo Sena. Até para isso. Então nós estamos com um olhar muito forte para turismo em São Paulo. Turismo de negócio. Nós estamos investindo em 2, 3 parques grandes. Vai ser, o Cacau Show deve vir com o chocolate de Disney, nós estamos apoiando ele fortemente. Estamos recuperando aquela área do Opiário, ali naquela região. Campos Jordão, eu estou levando uma escola comigo com o Daniel Castanha, até a gente vai marcar junto o post, que a gente já conhecer, não foi dessa vez. Então nós estamos com uma pegada muito forte. Eu visitei lá o irmão do Maurício Biagi, meu ídolo. Eu visitei a vinícola do irmão dele. Eu vou criar a primeira rota de vinho de São Paulo, porque eu caí para trás. São Paulo tem 20 vinícolas e 35 em construção. Eu nem sabia disso, juro para vocês. Aí eu falei, vamos criar uma rota. Então o turismo, para nós, ele é uma característica forte. A conta é simples, porque o turismo no Brasil é 7,7% na média mundial do PIB. A média mundial é 10,7%. Se eu subir 3 sobre um PIB de 7,5%, faz a conta de 225 bi por ano que eu injeto na economia. A conta de São Paulo também é a mesma. A gente recebe 2,9 milhões, ainda não consegue mexer, porque o Barulhos é o Trump. Mas voltando, tanto o vinho pode apostar no fundo, eu quero conhecer o fundo. Eu não posso, quando eu estou no governo, não posso fazer nada, mas você pode, Daniel. Você está aí, vida feita, vendeu empresa, está feliz da vida. Aí você já pode colocar. Mas vamos vir muito forte no turismo, que ele é a salvação de pequenas cidades. É a mesma coisa quando a Itália fez o desenho dela, a Espanha, né? Que hoje todo mundo quer ir para a região de Montaltino, né? Montaltino. Mas quando foi criado lá, foi porque o turismo, um entorno, capacidade de ser. Como é Tiradentes em Minas, como é Piranópolis em Brasília, como foi Campos do Jordão, que a gente vai recuperar Campos do Jordão, é uma das metas nossas, que não dá para perder para eu não gosto de perder nada. Gramado hoje é a segunda cidade que quer ser mais visitante do Brasil. Só perde por Rio. Aí eu estou com ódio. Eu sou competitivo, então agora eu coloquei na cabeça, mano. Você vai ter que colocar dinheiro lá mesmo, que eu vou te ajudar em tudo que você quiser. Ambiental, ponho, treino, faço o que você quiser, mas não ganhar deles. Obrigado, gente.
Queria fazer duas observações. A primeira, em relação ao turismo, a cidade de Buenos Aires recebe mais gente do que o Brasil inteiro. É inacreditável. Você tem toda a razão. E quando você falou do Calado, você tem que falar com esse rapaz aqui, Fábio Fagaliello, e o pai dele, o Belo Fagaliello. Eles conhecem aquela região como ninguém. Depois vocês... Bom, pessoal, vamos agora então para o Daniel Maíra da CVM e depois a gente abre os debates. Tá ótimo. Bom dia, ou boa tarde, não sei mais. Bom dia ainda, né? Para todos. Prazer estar aqui, agradeço o convite, a chance de poder falar um pouquinho da CVM. Né? Obviamente eu vou tentar aqui trazer um recorte mais específico do mercado de capitais e, ainda bem, né? É uma grande notícia, o mercado de capitais ele tem se tornado relativamente cada vez mais importante, né, no cenário brasileiro, né? Óbvio que a gente está agora aqui num momento de taxas de juros muito altas, né, uma competição forte, né, com o mercado de capitais, mas o nosso histórico de últimos anos tem mostrado que ele tem crescido muito, né, e tem assumido uma relevância muito importante. Né. Eu não vou conseguir evitar, naturalmente, depois de tantas apresentações aqui, né, muito boas, né, de fazer algumas remissões, né, de me aproveitar um pouco do que já foi falado mesmo, porque teve muita provocação boa, né, e claro, vou tentar ser breve também, porque eu sei aqui do desafio, como o Laura já mencionou, né, agora estou aqui no desafio de brigar, né, com o almoço, né, então assim, eu sei que todos estão com fome, né, não vou não vou segurar muito vocês aqui, né, mas enfim, a Luísa no começo teve uma observação já muito interessante, assim, bem, né, geral, né, mas bastante válida, né, de como está difícil no Brasil, né, você avaliar cenários, né, enfim, né, a gente está num momento bom, num momento ruim, né, enfim, como é que isso vai evoluir, né? Obviamente o mercado de capitais não é diferente, né? Acho que a gente vive aqui um encontro de algumas forças opostas, né, e há quem, enfim, foque um pouco mais, né, nessas forças, vamos dizer, negativas, né, que operam contra o mercado de capitais, como, por exemplo, o nosso cenário atual de taxa de juros, né, que realmente é um cenário que traz, né, ali um competidor meio cruel, né, para operações de mercado de capitais, logicamente, né, você tendo a chance de investir lá 14% ao ano sem risco, né, fica difícil ou mais difícil, né, estruturar produtos nesse mercado. Especialmente, mais particularmente, claro, naqueles produtos que têm uma conexão mais direta com a economia real, né. Por exemplo, fundo de investimento imobiliário, né, imaginar que um fundo de tijolo, por exemplo, investir no empreendimento imobiliário, você trazer uma taxa de juros, um rendimento do produto superior à taxa de juros, né, fica mais difícil quando essa taxa está tão alta, né. Você imaginar um FDIC também, um produto de crédito, né, que obviamente vai ali se valer, né, de instrumentos de crédito, né. Agora, num cenário de taxas muito altas livre de risco também fica mais difícil, né, estruturar, né, obviamente tudo isso é verdade, mas você veja que coisa interessante, né, o mercado de capitais ele tem seus checks and balances, né, é muito interessante de observar. No mercado de fundos líquidos, né, como a gente chama aí, os fundos 555, os FIFs, né, por exemplo, né, é bem curioso de perceber que a gente vem sofrendo alguns resgates já há alguns meses, né, e muito em função até dessa perda já comentado aqui, nessa perda média, né, de renda, né, das pessoas, do processo inflacionário, naturalmente contribuiu para isso, né, mas a indústria ela vem se estabilizando, ela não vem caindo de patrimônio, é muito curioso de perceber, né, de alguma forma essa indústria, a gente sabe de que forma, né, mas a indústria ela consegue compensar esse processo de saídas. Olha só que processo contracíclico interessante, né, que o mercado de capitais às vezes oferece, né? Ela consegue compensar essas saídas, esses resgates com rentabilização, né, do portfólio, etc., né? Até inclusive apostando obviamente nesses títulos públicos, né? Mas de qualquer forma amortece um pouco dos efeitos negativos macro, né, que um cenário inflacionário traz, né? E isso é uma perspectiva muito interessante do mercado de capitais. Um outro exemplo muito bacana de lembrar é o exemplo dos produtos de private equity, né? Os produtos os fundos, né, de investimento em empresas fechadas, menores, etc. É um produto que vem crescendo bastante a despeito, né, desse cenário macro, né, justamente por oferecer um yield ali bastante diferenciado, né, segundo a literatura ali, na média de 30, 35 por ano, né, então, enfim, na média, claro, né, então é um produto que acaba mostrando uma atratividade diferenciada mesmo no cenário de taxas muito altas, né, porque ainda assim consegue se vender, né. Então é muito interessante perceber realmente como é que o mercado de capitais consegue funcionar em qualquer cenário, né, mesmo no cenário de crise. Então acho que isso é um pouco do primeiro recorte que eu gostaria de trazer, né, como o mercado de capitais ele pode ser útil, e de fato né, para financiamento de empresas, né, e para atração de investidores, né, em qualquer, né, contexto, né, em qualquer cenário
Mas eu realmente compartilho muito do que o Paulo falou aqui, né, já antes, né, acho que a gente tem mais para falar de futuro realmente do que passado, né, acho que foi bem pertinente essa frase, e a CVM, aí eu vou fazer aqui realmente, também não vou evitar um certo jabá, né, mas a CVM, ela tem tentado contribuir, né, ela tem contribuído mesmo, né, para esse processo de uma maneira bastante decisiva, né, no nosso campo regulatório, né. Todas as nossas normas mais importantes foram revisitadas muito recentemente, né? Particularmente no ano passado a gente teve ali a revisão de toda a regulação das infraestruturas de mercado, né? Com a 135, trazendo, enfim, concorrentes novos, inclusive, né? Mais competição nesse ambiente. Depois a 160, trazendo um rito muito mais racional para as ofertas públicas, né? Para quem lida, né? Milita com esse ambiente agora com várias modalidades de ofertas, né? Automáticas, com registro automático, trazendo muita agilidade e dinamismo para isso, né? De novo ali, né, uma operação de bilhões, né, saindo hoje, né, automaticamente, né, depois que pedida, né, ao invés de daqui a 3, 4 meses, faz uma grande diferença, ninguém duvida, né? Então, assim, foi algo de impacto sensacional e, particularmente, até para os fundos de investimento mesmo, né, isso impactou bastante, né, porque os fundos foram alguns, né, dos emissores, ou talvez os emissores mais importantes beneficiados por essa medida, né, boa parte das ofertas de fundos hoje, elas correm no rito automático. E aí, claro, né, acho que a gente fechou ali com chave de ouro, pertinho do Natal, estragando o Natal de todo mundo, né? Mas com a resolução 75, a norma de fundos, que trouxe bastante inovação, bastante coisa nova, bacana, oportunidade boa para o mercado de estruturar produtos, né? E eu costumo brincar muito com o mercado quando eu discuto assim, eu falo, olha, agora eu te desafio, né? Eu quero saber o que você não consegue fazer, porque isso era um discurso que vinha, né? No passado, né? Quero saber o que você não consegue fazer com uma carcaça de um fundo aqui no Brasil que você disse que só conseguiria fazer lá fora, né? Eu tenho vivido um pouco dessa provocação, né? Não, porque na verdade assim, já tentei fazer um tranche com um fundo, não consegui, falar, pois você consegue, dá uma olhadinha lá na norma, né? Ver como é que está a questão dos comitês de investimento, como isso foi regulado, e pensa bem que você consegue estruturar, né? Essa nossa figura, né? Muito comum nas culturas anglo-saxões, em que a gente não tem legalmente no Brasil, né? Mas operacionalmente em um fundo de investimento você já consegue emular, né? Um produto desse, por exemplo, né? Acho que talvez aí a única exceção que eu já consegui ouvir assim respeitosa, né? De um tipo de veículo, né? Que no Brasil, de um fundo que no Brasil ainda talvez não seja tão viável com a regulamentação que a gente tem hoje, é justamente, né, o fundo de private equity para empresas menores, né? Que é uma preocupação nossa. A gente já tem esse estudo normativo na CVM, né? Os nossos FIPs, né, os nossos fundos de private equity ainda são muito vocacionados para empresas maiores, né, naquele estágio pré-IPO, né? Isso nos incomoda bastante, mas com certeza é um passo bastante próximo, junto ali com a ideia do FIP para varejo, que deve sair em breve também, né? Então, nessa perspectiva, assim, né, eu acho que o que a CVM tem feito, né, nesses últimos anos, e mais em particular no ano passado, reforça muito o que o Paulo trouxe, no sentido de que, olha, vivemos sim, né, alguns cenários, alguns momentos bastante problemáticos, né, concordo super, né, nada de local, realmente foi um movimento global, né, claro, que nos impactou também, aliás, como não, né, lógico que impactaria, mas isso tudo está ultrapassado, a questão das cadeias logísticas está ultrapassada, a questão da pandemia em si, naturalmente, está ultrapassada, né, e a questão da inflação sendo ultrapassada, né, alguns na frente, como o Brasil, e assim, realmente há de se elogiar, né? O Banco Central conseguiu enxergar antes de todo mundo esse problema ali em fevereiro de 21, né? Já começando esse processo, outros mais atrasados, como a Europa, de fato, e alguns ali no meio do caminho, como os Estados Unidos, né? Mas, de toda forma, já está sendo ultrapassado também, isso, já estamos no teto, como mencionou o professor Loyola, é uma questão de saber quando vai cair, e cairá, sem dúvida, né? É um ciclo também, né? Que naturalmente tem o seu tempo para se encerrar. E obviamente, quando isso acontecer, e não vai demorar, claro, né? Enfim, né? Também depende do que a gente chama de curto prazo, longo prazo disso, né? Mas quando acontecer, naturalmente, o mercado de capitais também tende a despontar, né? De novo, com muita força, né? De novo, né? Acho que tem um lado, mencionei aqui, né, no começo, né, a questão da perspectiva negativa, né, de cenário que se pode dar no mercado de capitais, mas tem um lado positivo também. Acho que tem algumas coisas que são bastante auspiciosas para o mercado de capitais, né? O crescimento da base é um deles, assim, é fantástico de perceber o que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos, né? Estava conversando com alguém ontem sobre os fundos imobiliários, né? E enfim, uma base que subiu de 200 mil para 2 milhões de investidores nos últimos 5 anos. Na B3, de uma forma geral, subiu de 500 mil para 6 milhões de investidores, então, assim, são números muito expressivos, né? Esse mercado vem crescendo muito na base do varejo, o varejo realmente começou a se sensibilizar com o mercado de capitais,
começou a fazer o uso dessa transparência diferenciada que o mercado de capitais oferece, e aí perceba, né, esse grande valor que o mercado de capitais entrega. Né? Às vezes, para quem não é especialista naquele segmento, tem dificuldade de investir diretamente no negócio, investe via mercado de capitais. Investe num mercado onde você já conhece o regime informacional, conhece as informações disponíveis, consegue entender o risco que está por trás de forma muito mais facilitada. Né? Então, isso vem acontecendo com muita força. Imagina a nossa perspectiva, quando a taxa de juros ela arrefecer, né? Ela voltar a cair. Naturalmente, tudo isso vai alavancar de novo, né? A gente vai voltar a ter esses crescimentos. Eu realmente ainda enxergo muito espaço para isso, né? Da base de investidores, da gama de produtos, mais uma vez lembrando, a regulamentação hoje permite uma gama muito maior de produtos. Aliás, falando do fundo de vinho, né, que as pessoas mencionaram, né? Imagina até que já se tenha pensado em algum produto, né, dentro do arcabouço que já existe, né? Mas é legal de perceber também o espaço que a lei, né, de liberdade econômica deu para a CVM agora, né? Ainda que você não tenha uma regulamentação que hoje encaixe numa ideia, né, de negócios concreta, né? Hoje a CVM tem o poder de regular um novo tipo de fundo, seja qual for, né, para acomodar isso. Né? Então, a lei realmente deu esse espaço muito amplo, é uma outra provocação que eu faço aqui, né? Para a CVM regular fundos de uma forma muito ampla. Né? Então, assim, poxa, esse fundo de vinho, ou como outra vez já ouvi lá na CVM, né? Esse fundo aqui de royalties, de música, por exemplo, né? Ele não encaixa muito bem pela estratégia em nenhuma regulamentação que você já tem. Então, a gente constrói uma. Acho que a gente tem aqui exercitado bastante essa escutativa, né? Ver o que faz sentido e, obviamente, se é para o bem, né, da empresa que está precisando de financiamento e do desejo do investidor que está querendo entrar naquele risco, né? Por que não? Né? Acho que tem todo sentido, aliás, é o nosso papel como órgão de Estado regulamentar esse miolo aqui e viabilizar esse canal de contato entre os dois. Né? E aí, naturalmente, assim, também nessa perspectiva positiva, e eu já encerro a minha fala, né? Acho que tem muito também de grandes segmentos, e eles foram todos aqui visitados por vocês, né? No Brasil, diante do mundo, né, que não foram ainda muito explorados, né, ou tão explorados quanto se poderia ser, né, pelo mercado de capitais. Né? Agro é um excelente exemplo disso, é um segmento que, como alguém mencionou aqui, né, mais de 30% do PIB, o agronegócio de uma forma mais ampla, né, mais lato, né, mas que no mercado de capitais representa 1%, né, menos de 1% das emissões, do estoque, né, de investimentos, é realmente um gap absurdo. Né? A gente vem investindo muito, priorizando muito essa pauta, né? E aí perceba, né, como o Jorge colocou, né, a questão da regionalização, de você chegar nas cidades pequenas. Quando você pensa em agro, né, e mercado de capitais alavancando isso, você tem um potencial imenso, né, de exercitar isso, de fazer o capital dos grandes centros, inclusive de estrangeiros, chegar lá nas pontas do agro, né, com de novo, né, veículos que conseguem dar essa transparência para o investidor que ele quer, inclusive quando for um agro verde. Né? E aí eu venho justamente para esse segundo grande tema, né, que ainda está pouco explorado no Brasil. Né? Outras jurisdições até já avançaram mais, né? Enfim, Reino Unido, a gente sabe, né? Que é esse tema do verde, né? Esse tema do ambiental, do social, etc. É um tema que ainda pode ser muito explorado no Brasil. Realmente o Brasil tem um potencial gigante para ser originador, né, tanto de ativos quanto estratégias, etc., né, negócios verdes, né, de uma forma geral. Lembrar de novo que, né, de acordo lá com os nossos protocolos assinados, né, a gente já tem uma economia basicamente verde, a gente não tem uma transição aqui para financiar, como os europeus, por exemplo, têm, né, trilhões de euros, né, que tem que ser investidos nisso. A nossa matriz energética, por exemplo, já é toda limpa. Né? Então, basicamente, assim, afora, obviamente, a preservação da Amazônia, acho que talvez seja o grande, né, task para o Brasil nesse campo, né? A gente não tem essa preocupação de construir plantas limpas para cumprir acordos, né, pré-estabelecidos, né, de transição climática. Né? A gente pode realmente usar essas plantas novas como um elemento de fomento, de atração de negócios, né? De chegar para alguém que está super preocupado com essas metas que têm que ser batidas lá na Europa, por exemplo, aqui mesmo nos Estados Unidos, e oferecer para ele, cara, traz a sua fábrica power sourcing, né? Como falam aí, né? Traz a sua fábrica do Brasil, aqui você tem energia limpa, você vai bater as suas metas, né, usando a nossa energia aqui, com essa planta nova de hidrogênio, ou com a tecnologia nova de etanol 2.0, seja lá o que for, né? E você vai, né, dar cumprimento lá para a lei que você tem que, né, observar na sua jurisdição de origem com a sua fábrica aqui. Né? Então, eu acho muito interessante esse termo, né, Power Sourcing, que acabaram criando, né, em função dessa pauta ESG, porque é um exemplo, tá? Não é o único, óbvio, aqui também não vou esgotar isso, mas
é um grande exemplo de como realmente o Brasil pode surfar, pode se beneficiar muito, né, da capacidade de gerar energia limpa, né, para negócios que usufruam dessa energia limpa, né, e precisem, né, fazer uso dessa energia limpa. Né. Conheço bastante lá o projeto do Estado de São Paulo, em parceria com a Alemanha, né, para a geração de hidrogênio verde, fantástico, a gente tem acompanhado com muito interesse, inclusive, né, aliás, tem bastante contato lá com a Agência de Desenvolvimento do Estado, né, com o Fernando, baseado lá em Munique, né, que lidera essa discussão. É algo assim que realmente o Brasil pode se beneficiar imensamente, e inclusive, óbvio, claro, como sempre, né, usando também o mercado de capitais para fazer os investidores chegarem lá. Bom, gente, era basicamente as provocações adicionais que eu queria colocar aqui para o debate, e agradeço de novo a palavra. Ô Paulo, pega o microfone um instantinho. O ano passado, nós tivemos a oportunidade de falar para uma plateia de empresários na ONU, né? Foi muito bacana, aliás, o Rafael Telo estava lá também. Mas você falou uma coisa sobre ESG, que é importante, eu acho, você falar para todo mundo. Naquela época, o Brasil estava exatamente... Você está lendo meu pensamento aqui, porque eu estava justamente pensando nisso, que para o Brasil, o que eu falei lá, que aliás eu tenho falado muitas vezes aqui, para o Brasil, a questão do ESG deve ser o core business, não uma coisa secundária. Porque quando a gente fala de ESG, obviamente a gente está pensando em compliance, né, coisas que você precisa fazer para atingir normas corretas e adequadas. Para o Brasil é muito mais do que isso. Para o Brasil ele pode produzir as tecnologias que estão no coração do ESG. Então, produzir hidrogênio verde, etanol de segunda geração, energia eólica, fotovoltaica, não é para quem quer, é para quem pode. Né? O Brasil tem essa possibilidade. Então, eu acho que a gente precisa... E o Estado de São Paulo, sem dúvida, que está na fronteira disso. Né? É uma oportunidade, é uma janela única para o Brasil. Poucos países do mundo, poucas regiões do mundo podem usar o ESG como core business. O Brasil e São Paulo podem usar isso como atividade central, atividade econômica central, que é o que o mundo inteiro quer. Gostou dele? Por isso que você vai captar mais de 100 milhões de reais. Eu queria registrar a presença do Augusto Lima, que é o CEO do Banco Master. Augusto, uma palavrinha rapidinho para a gente aqui. Achou que ia fugir, né? Boa tarde, né? Desculpem o atraso, eu tive uma questão de ordem pessoal. Primeiro, obrigado aí pela presença de todos vocês, os palestrantes, os amigos que estão aqui presentes, Daniel, Maurício, meus sócios. Dizer para vocês que essa pauta, Paulo, do ESG que você fala, a gente tem como foco lá no banco. A gente está realmente muito engajado nesse sentido. A gente é um banco, efetivamente, que procura ser diferente dos demais, olhando sempre para o lado social das pessoas, olhando para os funcionários, olhando para o desenvolvimento sustentável, né, para as novas técnicas, para as boas práticas de mercado. Dizer que o banco chegou aqui realmente com um propósito de transformar vidas, não apenas de fomentar crédito. E foi assim que a gente conseguiu superar uma pandemia, foi assim que a gente conseguiu vencer pelo amor, vencer pelo propósito e desenvolver um projeto a nível de Brasil e até certo ponto mundial, uma customização, sempre pensando no bem-estar mais do próximo do que do nosso mesmo. Acho que essa é a própria evolução do mercado financeiro. A gente tem que entender que são novos tempos, novas culturas, e que a gente tem que implementar isso realmente como regra de compliance e de sobrevivência. Tá certo? Obrigado. Eu não vou me alongar muito porque eu tive, como disse a vocês, um imprevisto pessoal. Só acompanhar e aplaudir aqui os palestrantes e a presença de vocês. Muito obrigado. Antes de abrir para uma rápida rodada de perguntas, eu vou então me despedir daqueles que estão nos assistindo remotamente pela internet, para que essas perguntas, digamos, sejam respondidas com mais tranquilidade, com mais privacidade. Então, para quem nos acompanhou até agora, através da rede, muito obrigado pela audiência e nós nos vemos em outro evento de Maria Pocket. Agora que você avisa, Tá falando merda pra caramba, agora mais merda. Bom, eu vou aqui abrir as perguntas com o Gustavo Rola, que
como é que você viu a entrada de Gabriel Galípolo na diretoria do Banco Central e, digamos, a indicação de que ele será o próximo presidente da instituição? Essa perguntinha é boa. Por isso que eu teria que Primeiro é o seguinte, eu devo dizer de início que eu não conheço o Gabriel pessoalmente. Já evidentemente li entrevistas dele, artigos, né? E assim, como economista, ele tem ideias, vamos dizer assim, distintas das minhas em algumas áreas. Ele demonstrou simpatia pelas ideias trazidas para o Brasil pelo André Lara Rezende, a questão da teoria monetária moderna, vamos dizer assim. Além disso, ele também já deu algumas declarações um pouco mais críticas em relação à política monetária, não depois que foi para o governo, mas antes. E, enfim, assim, então vamos dizer assim, então eu realmente não tenho assim um conhecimento maior das ideias dele, a não ser essas manifestações que ele fez publicamente. Dito isso, eu diria o seguinte: eu acho que eu sou uma pessoa que acredito muito em instituições. Eu acho que o Banco Central ele tem lá o seu papel muito claro na lei, e independentemente da lei, o Banco Central os bancos centrais, né, no mundo tem um job muito bem descrito, que é o da estabilidade monetária e o da estabilidade financeira. E eu acho que qualquer profissional que vai se colocar à frente do Banco Central vai assumir este figurino, ou seja, eu não consigo ver um profissional responsável assumindo uma diretoria do Banco Central ou uma presidência do Banco Central para usar a instituição para fazer experiências, para levar o país a uma pior inflacionária, nada disso. Eu acho que tem um certo ritual do cargo, assim como a gente vê, né, ou via, né, enfim, acontecer com muitas pessoas indicadas por Supremo que chegam lá quando vestem a toga, não mudam, assumem a função ali de juiz da Suprema Corte. Então, assim, eu vejo com essa expectativa de que a ida para ele para o Banco Central agora, dele ao Banco Central agora, não vai ser uma coisa tão, vamos dizer assim, disruptiva do ponto de vista do funcionamento da diretoria do Banco Central, e a eventual ida dele ao Congresso, para a presidência também. Uma outra coisa que eu devo dizer que é o seguinte: o mercado financeiro penaliza muito, né? Então, se o presidente do Banco Central chega lá e começa a fazer repetidamente bobagem, ele perde totalmente o controle do mercado financeiro, perde totalmente o controle. E, além disso, vamos lembrar a questão do Congresso. A lei de autonomia do Banco Central, ela é muito explícita, né, sobre a responsabilidade que o Banco Central tem. Então, eu não vejo, assim, tem um certo risco de uma autoridade no Banco Central se desviar muito da sua função e ser simplesmente destituído pelo Congresso, pelo Senado. Então, eu vejo, assim, uma indicação que eu acho que não vamos dizer assim, pelo menos tem um razoável, eu acho que houve outros nomes, para ser muito sincero, a gente ouviu nomes muito piores, né, que seriam desastrosos. Eu acho que tem uma expectativa sobre a atuação dele. Eu realmente acho que o mercado não recebeu tão bem assim, por causa de algumas dessas entrevistas e manifestações anteriores dele, mas eu tenho a expectativa de que ele vai se integrar bem
ao banco. Agora, ele tem que usar, evidentemente, o fato de o Banco Central ser autônomo para exercer essa autonomia, não deixar que haja interferência política na gestão, né? E, a propósito do Banco Central, eu quero fazer um registro aqui, se vocês permitem, depois que nós ouvimos aqui todo o trabalho muito interessante, muito positivo que a CVM tem feito para o Brasil, para registrar uma homenagem ao Roberto Campos Neto. O que o Banco Central fez nos últimos anos para mudar o nosso mercado financeiro não tem igual em nenhuma parte do mundo. Quer dizer, várias ideias que foram implementadas, como o PIX, por exemplo, né? O Open Finance, que está em processo de implementação, a abertura de um mercado mais competitivo, né? É claro que a tecnologia ajudou isso muito, mas se não tivesse uma regulação que acompanhasse essa tecnologia, a gente poderia ter ficado para trás. E o Brasil, em muitas áreas, né, está na frente do resto do mundo. A questão, por exemplo, do PIX, né, o próprio Open Finance que eu mencionei aqui, entre outras. Então, acho que nós devemos registrar, eu como ex-Banco Central gostaria de registrar o papel que o Banco Central teve nessas grandes mudanças que nós estamos vendo no mercado bancário, né? Mercado de crédito em geral, e obviamente tem uma ligação muito grande com o trabalho da CVM no mercado de capitais.